Agora vamos entender um pouco sobre a mineração de regras de associação. É nessa aba aqui do Associate. Então, nessa aba, ela nos permite aplicar métodos orientados, para encontrar associação entre os dados. É importante notar que esses métodos só funcionam com dados nominais. E é sem dúvida assim, uma seção simples de lidar, com poucas opções. Basta selecionar o método, configurá-lo e vê-lo funcionar. E para isso eu vou pegar a base de dados que eu criei, de lista de itens de uma compra. Por exemplo, eu tenho aqui 10 instâncias onde tem esses atributos que só tem sim ou não, Então nessa primeira compra ele não comprou leite, mas ele comprou café, mas não comprou cerveja, mas comprou pão, manteiga e não comprou arroz, não feijão e assim por diante. E aí agora vamos utilizar algumas regras de associação para poder extrair padrões. E agora eu vou abrir essa base de dados que está no formato ARF. Aqui de produtos. Então com ela aberta eu consigo ver meus atributos. Percebe que não tem classe, porque a minha ideia agora não é classificar, e sim encontrar associação entre esses dados. Então eu tenho 10 instâncias, 7 atributos, e aqui é o leite, foram todas as instâncias, ela apareceu 6 vezes e ela não apareceu em 4, dentre outras informações que você pode observar. Certo? E agora a gente vai para a nossa aba de associação. Eu vou escolher aqui o algoritmo, associado a priori. Esse a priori, ele é utilizado um hash sobre uma árvore para coletar essas informações que estão nessa base de dados ARFF. Então ele vai mesmo só utilizar desse hash, vou utilizar o a priori. E aí eu vou clicar em Start para iniciar. Pronto, vamos entender aqui. Então eu tenho uma relação produtos, 10 instâncias, 7 atributos. Eu faço um modelo a priori. E aí eu venho aqui, Então, como é que se lê essas regras encontradas? Se arroz não, então pão sim. Se pão sim, arroz não. Então quer dizer, quando a pessoa compra não compra arroz, ela compra pão. E quando ela compra pão, ela compra arroz. Então, outra regra aqui mais complexa, se a pessoa compra pão e não compra feijão, então ela não compra arroz. Então, se a pessoa compra café, então ela compra pão. Então, se ela compra café, ela não compra arroz, então ela compra pão. E aí você vê aqui que o nível de confiabilidade é 1, quer dizer 100%. Mas aí, é só esse o resultado? Não. Como eu falei, basta você configurá-lo. Então o trabalho aí está em configurar esses valores. Percebe que não tem nenhum botão aí para configurar, Mas tem aqui, Só clicar aqui no a priori, que vai aparecer esse conjunto de propriedades. Melhor dizendo, parâmetros, Então eu vou falar aqui só um dos mais importantes. Por exemplo, esse aqui, Law Environment Support, que é o suporte mínimo. O que ele vai fazer? Ele vai pegar os itens que aparecem pelo menos em 10% das transações. Tá claro, Então, eu só vou considerar para fazer essa associação os itens que aparecer pelo menos em 10%. E já o Upper Bound Min Support, ele vai pegar o suporte máximo. Ele vai pegar os itens que aparecem no máximo aqui, por exemplo, está 100%. Então, vai aparecer no mínimo 10% e no máximo 100%. Aí eu tenho aqui também outro parâmetro importante, é o Min-Metric, que esse Min-Metric corresponde à confiança, a confiança da regra. Então, quanto maior for essa regra for confiável, melhor é a regra. Então, a gente entende que uma regra é boa quando o nível de confiança está alto. Isso pode mudar de cenário para cenário. Então, tem cenários que
90% é alto, tem cenários que 90% já não é considerado, né, uma boa métrica. E outra aqui, número de regras geradas. Dá para perceber aqui que ele encontrou 10 regras, mas pô, daquela base toda só encontrou 10 regras? Não, porque eu estou dizendo aqui, ó, só me gere 10 regras. Eu consigo alterar esses valores. Imagine o caso, por exemplo, que eu tenho uma loja, né, que vende, por exemplo, além de comidas, né, que sai bastante, vende televisão, por exemplo, que não vai aparecer, né, em tanto itens de compra, em tanto registro de compra. E aí, por isso, eu, como analista, vou ter que configurar para poder ter esses resultados. Por exemplo, aqui eu estou dizendo que só quero resultado que tenha 90%. Mas eu pode vir algo qualquer que tenha 50%, porque para mim, se tiver 50% já está bom para poder fazer a análise. Eu dou um OK, dou um Start novamente. Você percebe que outros casos aqui, ó, já diminuiu a confiança. Então, na maioria dos casos que a pessoa compra pão, ela não compra feijão. E na maioria das vezes que ela não compra arroz, ela também não compra feijão. Então vocês percebem, né, que assim, o maior suporte não quer dizer que são os melhores dados, só quer dizer a frequência em que ele aparece. Bom, a ideia de trabalhar com associação, pensando assim na área comercial, você vai ter sua base de dados e através desses parâmetros, você vai configurar para gerar suas regras. Então é o usuário que vai fazer essa configuração. A parte mais difícil de trabalhar com essa área de associação é que o usuário vai ter que interpretar e decidir quais regras são úteis ou não. Então você percebe que gera várias regras, que aí foi encontrada essa regra, mas talvez pode não ser útil. Por exemplo, o cara não compra arroz e não compra feijão. É uma regra, mas aí cabe a um analista, né, de um especialista analisar isso e se vai querer ou não utilizar, né, de escolher quais são as regras que são relevantes para o negócio. Então nesse vídeo eu mostrei essas regras de associação com ECA.